Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paula, estudo na Universidade Federal de Rondonópolis no curso de Zootecnia. Estou cursando a disciplina de suinocultura, onde a gente tem que produzir vídeos sobre alguns temas voltados à suinocultura, como o método de avaliação. O professor responsável pela disciplina é o professor Alessandro Amorim. A doença que eu fiquei responsável por falar é a coccidiose suína. Dentro desse vídeo, nós iremos discutir alguns tópicos. Eles são: o que é a coccidiose suína, onde a gente vai falar um pouco sobre como ocorre, o que é essa doença, quais são os seus fatores de risco, os fatores que prevalecem a doença, os sintomas que é ocorrido pela doença, qual é o seu diagnóstico, os métodos de diagnóstico, controle e prevenção da doença e a sua importância econômica. Bom, para começar, o que é a coccidiose suína? Ela é causada por protozoários que se multiplicam nas células hospedeiras, principalmente no trato digestivo. Existem três tipos de protozoários. São eles: Eimeria, Cistoisóspora, Cryptosporidium. A Cistoisóspora suis é a mais patogênica das três espécies de coccídeos, ou seja, ela é a que leva o animal a ter uma maior enfermidade. A coccidiose ela é comum em leitões lactentes, mas ela também pode afetar suínos em crescimento, terminação e reprodutores expostos a ambientes contaminados. Ou seja, essa doença ela acomete mais aos leitões, porque eles estão ali no início de vida, são animais mais suscetíveis, se não tiver um controle da sua alimentação, ele pode ter, ele tem a imunidade frágil, né? Porém, dependendo do ambiente, se não for um ambiente cuidado, né? Se o ambiente for muito exposto, ele vai ser contaminado. E aí pode também acometer animais em crescimento, terminação e os reprodutores também. Deve-se suspeitar da doença quando a diarreia em leitões de 7 a 21 dias e que não melhora com nenhum antibiótico. Então, aqui a gente mostra um sistema de como que ocorre essa doença. O leitão, ele vai liberar seu dejeto, né, suas fezes, e nessas fezes pode ter os oócitos imaturos. E os oócitos imaturos, eles vão conter 2 esporoblastos. Esses esporoblastos vão virar oócitos maduros e o leitão leitão são animais muito curiosos e eles fuçam muito, né? E tem alguns que pode até acabar comendo as suas fezes. Quando ocorre isso, é quando o animal se contamina desses protozoários. Então, assim que ocorre a coccidiose suína. E dentro disso, quais são, né, os fatores de risco para causar essa doença nos animais? São eles: baias sujas, alta densidade de animais, má higiene em gaiolas de parto, pisos ruins e úmidos,
tempo quente e úmido, leitões alimentados no chão, moscas, fezes secas na gaiola atrás da porca em lactação e galpões com uso contínuo, sem limpeza ou desinfecção. Bom, então, essa doença, ela vai ocorrer, né, quando o pessoal que trabalha na granja ou o produtor ali, o pequeno produtor, não tem aquele cuidado com a higienização do lugar que está esses animais, que está a criação dos animais, a higienização tanto de bebedouros como de comedouros, do piso também, a troca da cama, né? Porque a cama não pode estar úmida, tem que ter sempre, tá sempre seca. A baia suja, como eu mencionei, alta densidade de animais, o que vai ocorrer? Alta densidade de animais, vai ter muitas fezes, e aí vai ter uma dificuldade maior para limpar essas baias. E o tempo quente e úmido favorece o crescimento desses protozoários. Então, que o mais indicado é a higiene, né? É ter aquele padrão de higiene, de segurança sanitária, assim como é de regra nas granjas comerciais, seguir todo esse padrão sanitário. Aqui a gente tem uns exemplos que a gente pegou que exemplo de uma baia suja na fonte lá do site Olhar Direto, onde tem os animais em uma baia suja, úmida, né? A gente vê que os animais estão bem sujos e estão em contato direto com essa sujeira, é onde pode ocorrer a contaminação desses animais. E aqui ao lado a gente vê também o exemplo de baia com alta densidade de animais. A gente vê que tem animais até um sobre o outro. Como eu disse, né, quando tem a alta densidade, os animais vai ter os seus dejetos, vai ter muito mais e vai ter uma maior dificuldade para a limpeza. Aqui nessa imagem a gente vê até que um animal está em cima do outro. Pode ocorrer de um animal fazer suas fezes em cima do outro, contaminar o outro. Um animal contaminado pode contaminar vários animais. Quando você faz o controle da densidade de animais na sua baia, você vai fazer também o controle dessa doença. Porque aqui um animal infectado pode infectar vários outros animais. Então, se você tem menor densidade de animais, pode infectar menos animais. E você vai conseguir fazer esse controle sem ter tanto prejuízo. E agora os sintomas, né, dessa doença. Tem os sintomas diferentes para leitões e para outra categoria. Em leitões, a diarreia é o principal sintoma nos estágios iniciais, né? Que é como lá no começo, lá quando a gente falou sobre a doença, a gente explicou que a diarreia de 7 a 21 dias ocorrendo e não conseguindo cessar essa diarreia com uso de antibiótico é quando você pode suspeitar da doença da coccidiose. Nos estágios finais, as fezes variam em consistência e cor. Então, nos estágios finais, as fezes variam em consistência e cor de amarelo a verde, acidentado ou sangrento, dependendo da gravidade da doença. Aqui na e a desidratação desses animais é frequente, né? Porque quando o animal tem a diarreia com um tempo grande, né, ela vai acarretar a desidratação. Aqui a gente tem uma foto de um exemplo de um animal com essa doença, um leitão da fonte Agrimídia. A gente vê que o animal tem a fezes muito aquosa e a cor amarelada, né? Que é um dos sintomas dessa doença. E assim, de acordo com a mudança da cor, por exemplo,
começa pelo amarelo e pode chegar ao sangrento. Quando chega ao sangrento, a gente já percebe que já está num estágio muito avançado da doença e o animal pode chegar ao óbito. Então, assim, tem que entrar com os tratamentos antes de chegar nesse estágio. E aqui, para animais de creche ou engorda, né, os sintomas são crescimento lento, fezes pastosas e às vezes podem estar manchadas de sangue. Como eu disse, quando as fezes chegam a ter o sangramento, a doença já está numa fase muito avançada. O crescimento lento, por quê? Porque esses animais estão passando por essa doença e vão afetar o seu desenvolvimento, o seu ganho de peso, o desenvolvimento corporal do animal, até mesmo por conta da diarreia. E quais são as formas de diagnosticar essa doença, né? Aqui a gente tem algumas formas para diagnóstico, que é a mais utilizada, né? Exame de fezes para identificação de oócitos. Temos também a opção para animais que já chegaram a óbito por conta da doença, fazer a histopatologia do intestino, que é em caso de necrópsia. Você vai fazer isso para saber qual é o protozoário que afetou o animal e para prevenir, né, os outros animais de passar por isso. Também tem o diagnóstico diferencial com outras causas de diarreia neonatal, como a Escherichia coli, enterotoxogênica, o rotavírus e os clostrídeos. É melhor coletar amostras fecais de suínos semi-recuperados do que animais com diarreia para exames em laboratórios. O mais indicado é levar o animal que ainda está vivo para o laboratório para fazer esse exame histológico da parede intestinal, né? É a forma mais certeira de fazer esse diagnóstico. Aqui a gente tem um exemplo de que foi dito aqui, exames de fezes para identificação de ócitos, onde vai para o laboratório, as fezes, né? Elas são diluídas em uma solução, passa pela peneira, vai para a plaquinha e o pessoal conta os oócitos através do microscópio. E através dessa contagem ele vai saber qual é o grau de contaminação desses animais. E agora a gente vai falar sobre o controle e prevenção, né? A gente falou sobre as formas de diagnosticar, que a mais utilizada é com a contagem de ócitos, né? E agora, após isso, a gente pode fazer o controle, ou até mesmo antes disso, a gente pode prevenir a doença, para ela não causar prejuízo na sua granja ou na sua produção em casa mesmo, rural. Uma forma de controle e prevenção: medicar porcos com coccidiostáticos durante a lactação. Por que durante a lactação? Porque essa porca vai tomar essa medicação e essa medicação vai para o seu sistema circulatório e tudo mais, e de alguma forma ela vai passar esse medicação para os leitões através quando eles forem mamar, né? Também tem como aplicar a sulfonamida de longa duração nos leitões aos 6 dias de idade. Como os leitões são animais que estão mais suscetíveis a essa doença, é muito interessante aplicar essa sulfonamida neles aos 6 dias de idade, para prevenir, como forma de prevenção. Fornecer leite com coccidiostato
a partir dos 3 dias de idade. Além do leite materno ali, você fornece um leite extra com essa medicação. Administrar 1 ou 2 doses de toltrazuril de 6,25 miligramas por quilograma. Ter o controle, né, e de umidade e a manutenção da cama desses animais, como eu disse. Ter um ambiente limpo facilita muito a prevenção dessa doença. Realizar o despovoamento e a desinfecção rigorosa dos galpões. Quando for trocar de lote, sempre é importante fazer essa desinfecção desses galpões, para que não ocorra a disseminação dessa doença. Pode ter um animal cometido pela doença naquele lote, pode passar para outros lotes. Então, para evitar isso, é importante fazer essa desinfecção dos galpões. Aqui, exemplos, né, de controle e prevenção, que é o uso de medicamentos aqui, nessa imagem à esquerda, a fonte é VET Profissional, e à direita temos um exemplo de uma granja limpa, sem sujidades no chão, com comedouros limpos e bebedouros limpos. Então, aqui o risco de infecção é quase zero. E para finalizar o assunto, né, não poderia faltar a importância econômica dessa doença. Quais são os prejuízos que essa doença vai causar na sua granja ou na sua produção, na sua propriedade rural? Ela vai causar o retardo do ganho de peso desses animais, que vai diminuir o seu desempenho, vai demorar para o animal chegar ao peso final e abate, né? Vai ter o aumento da taxa de morbidade, ou seja, aumento da taxa de animais doentes, porque um animal vai passando a doença para o outro. Vai ter um uso extra com medicamentos, e esse uso extra vai acarretar em dinheiro, né? Vai ter um gasto a mais com medicamento, coisa que você fazendo uma boa limpeza, um bom manejo dos seus animais, você vai evitar esse gasto, né? E também pode levar a condenações no abate, se houver sequelas intestinais. Ou seja, quando o animal for para abate e eles observarem lá no intestino que tem alguma sequela e que pode ser dessa doença, vai ser condenada a carcaça e muitas vezes ela vai ser descartada, né? Então, assim, é uma doença que causa grandes prejuízos econômicos. Porém, basta você ter um bom manejo, um bom padrão sanitário da sua propriedade, da sua granja, da sua propriedade rural. Basta você seguir esses padrões que você vai evitar, né, a contaminação dos animais por essa doença. É uma doença que pode dar muito prejuízo e com pouca coisa você pode prevenir ela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Deixo aqui meu contato para vocês. E é isso. Obrigada. Até a próxima.